E agora, então, o que a gente precisa fazer? Vamos direto agora para autoestrada, né? A autoestrada, gente, é uma coisa muito facinho de fazer. A gente vai fazer o quê? A gente vai habilitar aqui a nossa Pen Tool e a gente vai desenhar uma linha de fora a fora aqui da nossa composição. E aí aqui a gente vai tirar esse fio, a gente vai desativar o preenchimento e a gente vai colocar somente o stroke. Pode ser em torno de 5 aqui, mais ou menos. E obviamente que a gente vai renomear isso aqui para linha asfalto. Tá? Que é aquelas linhas do asfalto, essa é a ideia. E a gente vai puxar ela um pouquinho mais para baixo, mais ou menos por aqui assim, onde o carrinho estaria andando. Bom, aqui a gente vai trazer mais para cá. E essa linha a gente vai mexer em alguns parâmetros dentro do Contents. E aqui em Shape a gente vai trocar esse Stroke, tá? Uma linha contínua, a gente vai transformar em linha pontilhada, que é onde que a gente vê isso aqui, é nesse Dash. São pontos, né? A gente vai clicar aqui em mais, que ele vai habilitar esse pontinho. E a única coisa que a gente vai fazer é aumentar esses pontos, tá? Então vai ficar assim, ó. Quanto mais a gente colocar para a direita, a gente vai ter mais ou menos linhas pontilhadas. O meu eu vou deixar aqui em torno de 260 mesmo. E o que a gente vai fazer para animar é basicamente o que? A gente vai animar dentro do Contents, né? A gente vai animar o parâmetro de Offset dentro do Dashes aqui, né? No pontilhado, que a gente vai fazer esse movimento aqui para a esquerda. A gente pode já colocar um keyframe de Offset em 0. E a gente vai andar em torno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frames mais ou menos. 8 frames não, 80 frames, né? A gente vai fazer isso 8 vezes. E a gente vai colocar para trás em torno de menos 100. Vamos ver se vai ficar muito rápido isso daqui. Lembrando que ela já tem que aparecer aqui no efeito Parallax, tá? Ficou muito lentinho. Então, vamos colocar mais. Menos 600. Vamos exagerar um pouco. Aqui, na verdade, para o efeito Parallax funcionar, o carrinho tem que estar indo para a direita e as linhas elas têm que estar indo da direita para a esquerda. Então, a gente vai colocar 600, tá? Aqui é um ponto importante para o efeito Parallax funcionar. É como se o carrinho estivesse puxando as linhas. Imagina uma escada rolante, tá? Então o carrinho tá indo para a direita, meio que como se estivesse puxando para dar esse efeito mesmo. Aí aqui a gente pode até colocar mais, porque a gente vai fazer um efeito de looping, né? E aqui a ideia, na verdade, que a gente quer é que o carrinho esteja mais ou menos em uma alta velocidade. Pode até diminuir aqui. Só que aí aqui a gente vai abrir aquele parâmetro de expressão, como a gente já fez em outro momento aqui. E a gente vai colocar o efeito loopout, com aquele aspas de continue. Então a gente vai ter isso daqui contínuo até eternamente. Enquanto tiver composição, ele vai ficar aqui fazendo esse movimento. Não é difícil, né? A única coisa que agora a gente vai precisar fazer é animar a entrada dessa linha. Então, Shift Alt P de Position. 1, 2, mais ou menos aqui onde o carrinho aparece. Vamos pegar a nossa referência do carrinho. E agora, Alt Shift P. Então a gente volta para o ponto inicial e puxa essa linha aqui para baixo. Então a gente pode até atrasar um pouquinho ela. Certo? E a gente vem aqui com F9 da Easy no parâmetro de posição, tá? Não de offset. Eu tinha colocado no offset. E aí a gente vem e faz dá aquela suavizada aqui. A linha ela tá chegando junto com o carrinho. Vamos atrasar um pouquinho a entrada dela. Então ficou dessa forma aqui, ó. E aqui eu coloquei também uma linha como se fosse o acostamento da autoestrada. Então vamos já aproveitar essa linha do asfalto. Vamos dar um Ctrl D para duplicar. E eu vou colocar ali, sei lá, acostamento. Para a gente saber o que é o que. E aqui, em vez da gente usar essa linha pontilhada, a gente vai tirar as linhas pontilhadas. Automaticamente a gente já tirou aqui a animação também. E a gente vai trazer um pouquinho para cima. Como se ele realmente estivesse na faixa da esquerda, vamos dizer assim, né? E aqui a gente vai diminuir um pouco mais esse stroke. Vamos deixar em uns 2, vai. Só pra gente ter uma linha lá no fundo. E aí, obviamente, essa linha ela tem que estar por baixo do carro. E da fumaça. Aí agora a gente vai pegar essa linha de acostamento e vai diminuir um pouco a opacidade. Vamos deixar uns 40, vamos ver como é que vai ficar. Aí, 40 tá legal. E a gente vai ter que também animar a entrada dessa linha, certo? Aí aqui a posição inicial a gente pode deixar mais para baixo. E aí a gente tem aqui a linha do asfalto e do acostamento ali funcionando. Então, mais uma vez, vamos dar uma olhadinha como é que tá ficando essa animação. É sempre bom a gente voltar para ver como que tá o timing da animação, tá?
Agora, né, a gente tem aqui o quê? Agora a gente tem aqui as montanhas de fundo, tá? E esse vetor vocês já tem aí, né? Se você baixou no link do Drive, você vai ter esse montanha 2. Então vamos trazer o montanha para cá. As montanhas junto com as arvorezinhas. Aqui é interessante a gente entrar na montanha. Vamos colocar um guide layer aqui para a gente não se perder. Vamos colocar um sólido e vamos transformá-lo em guide layer, que aí ele não vai aparecer na nossa composição principal. E aqui vamos fazer aquele esquema de transformar em vetor. Então a gente vai em Create Shapes from Vector Layer. Isso pode demorar ou não, dependendo da potência aí do teu computador, tá? Eu vou habilitar aqui essa ferramenta aqui só para ficar fácil, para a gente excluir o restante, tá? Então esses aqui a gente não vai precisar mais. E quando a gente apertar aqui novamente, ele vai aparecer. Agora a gente vai fazer o que? Selecionar tudo, vai colocar dentro de uma nova pré-composição, montanhas animadas. E agora a gente vai diminuir um pouco isso aqui, deixar mais ou menos por aqui. E a gente vai duplicar e vai trazer para cá. A gente dá fazer o efeito parallax, como se o carro ele estivesse passando e as montanhas lá de fundo. Bom, feito isso agora, vamos pegar o nosso controlador. Vamos colocar aqui controlador, montanha. E vamos pareá-los aqui no controlador, certo? Aí aqui no ponto inicial do controlador a gente vai dar um Shift Alt P. E vamos movimentar isso daqui para a esquerda, tá? O carrinho tá andando para a direita e a nossa composição das montanhas tem que estar indo para a esquerda. E aí a gente vai aumentar, obviamente, a duração disso daqui para não ficar tão rápido. A gente pode até aumentar mais. Então aqui, esse montanha 2, a gente vai vir aqui no principal, a gente já alterou, né? Tudo que a gente fez ali dentro da pré-composição veio para cá. Né? Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui. Inclusive a gente pode até diminuir isso daqui um pouco. Ó, vocês podem ver que deu uma cropada aqui, mas isso aqui é fácil de arrumar, é só a gente vir aqui no Shine, nessa ferramenta aqui, que aí ele surge de novo. Então a ideia é que as montanhas meio que fiquem lá atrás, tá? A ideia então é que quando o carrinho estiver entrando aqui, a nossa composição da montanha, ela venha junto. Então vamos animar essa pré-comp. Então Alt Shift P, 1, 2, Alt Shift P. Volta, essas montanhas, essas árvores, elas virão de cima para baixo, tá? Vamos dar um F9, F9. Obviamente que a gente vai trabalhar aqui no gráfico de valores, só para dar uma ajustada nessa chegada dela, né? Mais ou menos daqui poderia estar começando, tá? Eu acho que aqui já tá bem legal já, tá? Aí vocês podem ir ajustando isso aí conforme vocês acharem que fica legal. E agora, tem um lance que eu fiz aqui no carrinho, que eu deixei ele com a saturação, diminuir um pouco a saturação dele, né? Então no carrinho aqui eu vou colocar um efeito de Hue Saturation. E vou diminuir essa saturação aqui, ó. Até ele ficar esse meio que cinzinha, mais opaco. A ideia é que, tipo, tá escuro aqui, é um preto e branco mesmo, tá? E agora, a gente tem o quê? Na nossa composição original, né, do que eu fiz, a gente vai ter esse movimento aqui. De descer e surgir um olho lá em cima, né? Então vamos fazer isso, né, que é a parte mais simples. Então, para isso a gente já viu aqui, né? Vamos abrir um controlador que vai ficar muito mais fácil esse movimento. Chegou aqui, fica uns segundinhos, né? A tela, ela de fato começa aqui em 6 segundos aproximadamente. Vamos deixar uns 2 segundinhos de tela. E agora aqui a gente com Ctrl Alt Shift Y, para a gente abrir o nosso objeto nulo. Vamos colocar aqui controlador parte 3, certo? Que é a montanha, a linha do asfalto, o carrinho, o acostamento. E é isso. Então vamos pareá-los aqui no nosso controlador parte 3. Esse controlador a gente pode cortar ele a partir daqui, aproximadamente com Alt, abre colchete. E aqui em 8 segundos, então, pelo que a gente, né, já definiu, a gente vai iniciar um keyframe de posição, uns 20 frames para frente. A gente vai descer esse controlador aqui assim, ó. Mais ou menos por aqui, para a gente poder ter o olho aparecendo atrás das montanhas. Então aqui a gente pode trabalhar um pouco também nessas curvas, né, para suavizar um pouco mais essa descida. E o olho a gente não precisa refazer o olho, né? A gente já tem o nosso olho pronto aqui, então basicamente o que a gente vai fazer é pegar o olho completo aqui, tá? O íris 2, íris base do olho, pálpebra, dar Ctrl D, duplicando e jogamos todas essas layers aqui para cima.
Ele vai fazer esse movimento aqui. E a única coisa que a gente vai fazer aqui é alterar alguns parâmetros de posição, tá? Então, vamos jogar esse olho aqui para cima. Diminuir um pouquinho, porque ele está muito grande, mais ou menos aqui. E aí, aqui também a gente vai trocar a cor da pálpebra, né? A pálpebra, ela tem um gradiente. Vamos trocar esse gradiente para um fio, um preenchimento completo. E a gente vai deixar na cor preta mesmo, tá? Que é a cor do nosso fundo aqui. Então, preto. Que aí quando a gente fechar o olho, ó, a gente vai ter essa sensação do olho abrindo como se ele tivesse integrado ao cenário escuro. E aqui eu coloquei a linha, né? Essa linha a gente pode fazer aqui também. Tem aqui a pálpebra, né? Com fundo preto. E a gente pode colocar essa linha aqui em uns 3 pontos mais ou menos. Não precisa ser nada absurdo. Então na hora que piscar o olho a gente tem o formato da pálpebra ali. E aqui ficou legal também um lance que eu fiz com glow. Para dar um brilho no olho, né? Como se o olho fosse uma lua, vamos dizer assim. E para isso ficar legal, a gente vai ter que duplicar a pálpebra. Então essa pálpebra na parte de baixo, a gente vai deixar ela branca para o efeito do glow funcionar. E o stroke a gente vai tirar. Agora a gente vai chamar o efeito glow. Vamos inserir aqui. E aqui a gente vai deixar bem espesso assim, ó. A porcentagem do radius, né? O glow radius. Vamos deixar em 120 para ser mais exato. E aqui a gente vai colocar um ponto de keyframe no glow radius. Apertar U aqui para aparecer, né? O parâmetro. E aqui quando a pálpebra abrir, é que de fato o glow ele vai surgir. Então vamos dar Ctrl C, Ctrl V. Que esse é o glow que a gente quer, o final. E aqui a gente vai zerar esse glow radius, tá? Ele vai fazer esse efeito de surgindo. Quando o olho abre, o glow aparece, como se o brilho do olho estivesse iluminando todo o nosso cenário. Um outro detalhe aqui é nessa íris aqui, né? O gradiente aqui é legal a gente trocar para um branco, né? Não precisa ser laranja porque não tem nada laranja na nossa composição. Então vou deixar ele mais aqui meio um branco, meio cinza, não precisa ser 100% branco, tá? E a outra coisa aqui, a íris aqui ela não vai contrair, ela vai se expandir. Tá no escuro, né? Então, quando a gente entra no ambiente escuro, a nossa íris ela faz um movimento de expansão. Pessoal, uma coisa importante aqui que eu tô batendo cabeça agora que eu vi é esse base do olho, a pálpebra e tudo mais, elas estão todas no controlador do nosso olho. Então, vamos tirar esse controlador, tá? Ele tava controlador íris. Vamos tirar eles daqui porque a gente vai criar outro controlador. Então aqui essa íris ela vai estar em... Vamos deixar uns 50 mesmo. 10 frames para frente. 70. Aí. Certo? F9. Easy. Vamos puxar de novo para o início. Aí. Vamos atrasar um pouco essa pálpebra. Aliás, a base do olho. A piscadinha. Vamos puxar um pouquinho mais para frente. Então ele vai abrir o olho. E aí aqui, mais ou menos em 10 segundos, a gente vai fazer um outro esquema com o controlador da parte 3. Que a gente vai habilitar a escala, posição, anda 20 frames para frente. E aí agora a gente vai diminuir essa escala, mais ou menos por aqui. Para a gente resolver esse probleminha, a gente só simplesmente pode duplicar essa camada da montanha e tirar aqui os keyframes de posição. E agora a gente vai arrastar essa montanha para cá, tá? Na posição aqui para a direita. Aí a gente pode vir arrastando para a gente ter a continuidade desse movimento de fundo, né, do parallax. Certo? Então a gente vai ter isso daqui, tá? A gente conseguiu resolver aqui a questão das montanhas. E o olhinho, vamos deixar o olho um pouco com mais visualização, né? Mais tempo de duração. Bom, aqui basicamente que eu quero fazer o quê? Quando chegar nesse momento em que o controlador ele joga o nosso cenário um pouco lá para baixo, a minha pálpebra ela pisque novamente e a íris ela desça um pouco. Ou seja, aqui na verdade eu não vou deixar ela piscando 100%, eu vou deixar quase que na metade, como se o olho estivesse olhando para o carrinho, como se ele estivesse olhando para baixo, né? Então aqui na base do olho eu vou procurar o meu path, habilitar o G do teclado, que é a nossa pen tool, e trazer essa handle do meio um pouquinho por aqui assim, ó, tá? Mais ou menos nesse ponto. Vou excluir esses restos aqui de keyframe, então e vou dar easy, obviamente. Agora a íris aqui é a mesma coisa. Então aqui na posição dela a gente vai trazer position, certo? Inicial. Vou mandar 10 frames para frente, né, para manter o padrão aqui que a gente tem adotado e trazer ela para cá. Porém, é importante essa íris 2, ela tá linkada na íris 3, íris base, né? Porque aí quando a gente trazer ela para cá,
aí a íris toda ela vem, né? O globo inteiro aqui, vamos dizer. E F9 Easy Easy também. Então o olho a gente tem o quê? A gente tem isso daqui, ó. A gente, inclusive, está muito lento. Vamos trazer um pouco mais rápido. Quando ele chegar mais ou menos nesse ponto aqui, o olho ele já vai ter que estar descendo. E a ideia aqui é que o olho ele faça um movimento de olhar para a esquerda e olhar para a direita. Então, aproveitando esse íris aqui que a gente já parentou, vamos aproveitar esse movimento também. Então ele vai olhar aqui para baixo. E aqui, inclusive, a gente pode até fazer uma piscada, que o olho ele não vai ficar 100% olhando assim, né? Então quando ele estiver por aqui assim, 1, 2, 3, 4... vamos colocar 10 frames para frente. Pronto. A gente vai copiar esse olho aqui da pálpebra, da base do olho, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente vai fechá-lo, que aí a gente pode copiar esse primeiro aqui, que é ele fechado, né? 1, 2, 3, 4, 5. A gente copia esse daqui que é o meio aberto e dá Easy Easy para manter nosso time de animação certinho, padronizado. Vai fazer isso aqui, esse pisco. E agora, aqui depois de 10 frames, ele vai virar aqui a íris para esquerda nossa, tá? Então, Alt Shift P, 10 frames, e aí ele vai fazer este movimento aqui. Inclusive aqui, eu vou deixar a pálpebra menos fechada, porque eu tô achando que ela ficou muito mais fechada do que eu tinha feito originalmente. Vamos trazer aqui, ó, no Path da base do olho, vamos habilitar aqui, ó, a nossa Pen Tool, e vamos puxar um pouco mais, tá muito fechado esse olho. E aqui, a mesma coisa, a gente tem que copiar, certo? E colar aqui para não ficar esquisito. Então, Ctrl C, Ctrl V. Excluir esse aqui também. Ctrl C, Ctrl V. F9, F9. E aqui ele virou. 10 frames para frente, a gente pode fazer a piscadinha. Então, virou. Piscou. Agora na íris. 10 frames para frente. Agora a gente joga o olho lá para a direita. Como se ele estivesse fazendo um giro assim, sabe? Como se ele estivesse olhando como um todo aqui a nossa tela. Certo? F9. Então vamos aqui dar um fit para a gente ver o que foi que aconteceu aqui. Olhou. Piscou. E aqui vamos fazer a piscadinha também. Ctrl C, Ctrl V. A gente já tem os parâmetros animados. Então vamos lá. Baixou. Piscou. Olhou para lá. Esquerda. Piscou. Olhou para direita. Piscou. E aí agora aqui pela lógica, né, a gente vai copiar essa posição da íris, 10 frames para frente, agora a gente vai jogar ele de novo para o meio. Então o meio da íris é esse primeiro keyframe aqui, Ctrl C, Ctrl V, F9. Só que aí o legal, na hora que ele voltar, a nossa pálpebra, né, ela vai subir, que é o Ctrl C, Ctrl V. E quando chegar nesse ponto, a pálpebra aqui do olho, ela vai voltar para o seu estado original, que não é o fechado, né, é o aberto. Aqui assim. F9 também. Certo? Então o que nós temos aqui? Vamos dar uma olhadinha novamente. A partir da transição. Para a gente ter um parâmetro melhor. Aqui eu tô achando que ele virou demais o olho, né? Vamos trazer um pouquinho mais para cá. A animação é isso, pessoal, não tem jeito. E voltar para ficar o mais bonitinho possível. Praticamente acabou, pessoal. A única coisa que eu fiz de diferente aqui foi que quando ele voltou para cá, eu vou fazer a pálpebra, agora o olho fechando. É como se fosse a finalização mesmo do quadro, né? Ali da tela. Então F9 aqui. Então ele vai fazer esse movimento agora de fechar. Quando fechar o olhinho, basicamente eu vou usar parâmetro de opacidade para acabar, para essa tela ficar escura e voltar para o inicial, que é uma tela escura, certo? Não sei se deu para entender, mas vocês vão entender na hora que eu fizer. Então a gente vai começar pela pálpebra 2 aqui, que é onde está o nosso glow, esse brilhinho atrás do olho. Então vamos apertar a letra U, a gente vai abrir o parâmetro de glow. Quando a pálpebra ela se fechar, que está aqui na nossa base olho 2, o glow ele também se encerra. Então a gente vai aqui, ó, no glow, tá vendo? Ctrl C, Ctrl V, 10 frames para frente, e aqui o glow ele se encerra em 0. Então o brilho do olho ele se vai. Aí tem uma outra coisa que a gente pode fazer também. Vamos pegar aqui a partir da montanha, tá? Até
o nosso acostamento aqui, ó. A gente vai pegar toda essa parte de baixo da composição, dar Alt Shift T para abrir os parâmetros de opacidade. 10 frames para frente a gente vai zerar, tá? Que aí a gente vai ter a nossa tela escura, certo? E a única coisa que vai ficar aqui é o formato do olho, que aí a gente pode fazer o quê? Pálpebra, né, que é onde a gente tem o stroke, a gente vai fazer uma animação de stroke. A gente vai abrir os parâmetros, contents, shape, stroke. E aqui no valor do stroke, width, que é o tamanho, a espessura do stroke, a gente vai marcar um keyframe de stroke, né? 10 frames para frente a gente vai zerar esse stroke, né? Então de 3 vai para 0, que aí vai sumir essa linha. A gente vai ter isso daqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Tem bastante detalhe, né? Apesar de ser um motion bem simples, né? Mas eu tenho certeza que se vocês fizerem passo a passo da forma como eu fiz aqui, vocês conseguirão executá-lo da mesma maneira como eu executei aqui no tutorial. Lembrando vocês que o link vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Com todos os arquivos que eu utilizei para compor o cenário aqui do carrinho, da montanha. E as demais informações que vocês quiserem pegar de escala, cores e tudo mais, vai ter o projeto aberto aí do After Effects também para vocês poderem baixar o Collect, certo? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!